de modo que possam compreendê-la. E eu quero convidar o pregador dessa noite, Reverendo Tiago Henrique, para que ele possa ocupar o púlpito. E se você, pelo menos nossos visitantes não sabem, quem sabe alguns membros que não tenham vindo nos últimos dias, Reverendo Tiago Henrique, a partir de hoje, é pastor da nossa igreja, faz parte da equipe pastoral da IPN. Sua esposa Luana está presente aqui? Luana, por favor, fique em pé. A gente vai apresentando, Luana, para o pessoal ir familiarizando, tá? Luana tem 2 filhos que acabam de sair, o Felipe e o Pedro, e nós estamos muito felizes de ter essa família em nosso meio. Vamos receber então a palavra do Senhor agora. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Vocês estão bem? Ótimo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 12, nós vamos falar um pouquinho desse texto e vamos tratar de alguns pontos importantes que este livro e que principalmente esse capítulo traz para o nosso coração no primeiro dia do ano de 2023, como que nós podemos enxergar a partir desse texto a esperança proposta daquilo que nos aguarda e que também nós aguardamos em Cristo Jesus. Daniel capítulo 12, o texto da palavra de Deus diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós temos a oportunidade de meditar nela, Senhor. Oramos para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos, nós carecemos de ouvir a instrução do Senhor por meio da palavra, para avaliar corretamente o nosso coração, para pensarmos sobre questões da nossa vida e para conhecermos o Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um ano que se inicia e com a grande alegria de iniciar o ano meditando na palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero começar falando nessa noite de uma coisa importante, porque a gente lê esse texto e a primeira impressão que a gente tem é: meu Deus, como eu trabalho com tantos números assim, tá? Então, deixa eu tomar a sua mão e direcionar você nesse texto, em como nós vamos trabalhar com ele aqui, para que você possa entender. E eu fiquei pensando que tipo de ilustração que eu usaria para mostrar para você em como que nós vamos trabalhar nesse texto
e veio uma muito particular que tem acontecido comigo nesses dias, tá? Eu não sou de Brasília, né? Luana e eu estávamos morando em São Paulo, e quando nós chegamos em Brasília, ou quando nós ouvimos falar de Brasília, você ouve coisas como SQS 107, Bloco C, e todas as figuras. Então você tem uma figura, que é um avião, você tem o eixão, o eixinho, a tesourinha, não é assim? Não é assim? E por inúmeras vezes, alguém sentou comigo e falou assim, tal lugar fica em tal lugar, com os números. O que eu entendi? Nada. Mas por várias vezes as pessoas sentaram comigo e me explicaram onde ficava cada coisa. Mas se você morar na 107 SQS, o que é SQS? Super Quadra Sul. Agora eu sei. Mas aí você fala assim, você aprendeu tudo? Não, eu não aprendi tudo. Então eu olho placas, eu olho coisas e falo, Deus, onde eu estou? Muitas vezes eu me sinto como Daniel, Senhor, não estou entendendo. O Senhor pode me explicar de novo? Então, qual que é o nosso propósito aqui? Não é pegar cada número e multiplicar, dividir, não é essa a proposta, inclusive do próprio texto. E aí, sabe o que me ajudou muito? É quando eu peguei o mapa e eu ampliei, na verdade eu diminuí o mapa, e aí eu vi o desenho do avião. Falei, que legal, olha, tem um avião mesmo. Mas para onde fica esse avião? Onde é o norte, aqui a asa norte, onde é a asa sul? Então hoje, de uma forma geral, eu consigo entender Brasília. Eu não consigo andar em toda Brasília ainda aqui, mas eu consigo entender, inclusive o que é projeto piloto, quando eu saio. Então, qual que é a proposta nessa noite? A gente fechar um pouquinho esse mapa do texto e olhar para ele de uma forma geral, porque essa é a proposta. Não em que a gente vá pegar cada número e tentar entender esse número, não. A gente vai olhar para a mensagem geral de Daniel, que é exatamente a seguinte: Daniel recebe a visão do fim como um conforto para o presente. Daniel recebe a visão do fim como um conforto para aquele momento que ele estava vivendo a partir do capítulo 7. Hoje nós estamos no primeiro dia do ano. Eu acho que no primeiro dia do ano nós queremos falar de coisas como avaliação, planejamento. Você fez algum planejamento já? Talvez você planejou, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, eu vou andar mais. Então é comum para a gente, no primeiro dia do ano, pensarmos em coisas que vamos fazer durante o ano. Mas eu gostaria de, nesse primeiro dia do ano, não falar de início, não falar de recomeço, não falar de avaliações para recomeçar, mas eu quero falar com você hoje do fim, eu quero falar de final, eu quero falar de quando tudo se acaba, eu quero falar de que como olhar para o fim norteia a forma como inclusive pensamos sobre recomeços, como que é norteada a nossa vida quando temos um olhar além daquilo que nós estamos vendo aqui, e é isso que Deus faz com Daniel. Ele dá visões ao seu servo para que ele consiga ver além do que ele está enxergando ali naquele momento. A Bíblia usa essa linguagem do fim para nos fazer refletir. Quando a gente pensa às vezes em escatologia, o fim de todas as coisas, a gente simplesmente pensa talvez em algo que nos traga temor e medo, porque olha, cuidado, né, com a sua vida, acerte isso, acerte aquilo, mas nem sempre as escrituras falam nesse tom, nem sempre as escrituras têm essa linguagem. É certo que às vezes o Senhor usa a linguagem do fim para chamar o seu povo ao arrependimento. Nós temos isso, por exemplo, nas cartas de Apocalipse. Mas também em 1 de Pedro, nós temos Deus usando a imagem do fim como linguagem, o tempo está próximo, ou para trazer a perspectiva de uma urgência no serviço, na sobriedade e também na santidade. Ora nós temos a linguagem do fim como um confronto, ora nós temos algo que serve como motivação para que o povo de Deus busque ser mais santo, busque ser como Cristo Jesus. E é importante entendermos e termos uma visão do fim, porque como eu disse, isso norteia a nossa vida. Tem um autor que escreveu um livro, inclusive muito bom, chama A Esperança do Céu, do Michael Ellen, e ele fala uma coisa, ele fala de escatologia numa visão teocêntrica no seu livro, e ele traz uma perspectiva que às vezes nós perdemos, e ele chama no livro de viver conscientemente ou viver celestialmente consciente.
O que isso significa? Ele traz a ideia de que às vezes nós nos tornamos tão materialista, e a ideia de materialismo que ele coloca não é simplesmente conseguir comprar coisas, tomar coisas, mas ele fala que nós queremos respostas muito rápidas, né? Tanto que talvez você compra alguma coisa na internet e você fica entrando no site toda hora para ver se está chegando, mas mesmo você sabendo que tem aquele prazo para chegar. Isso às vezes ilustra a ansiedade do nosso coração, de que queremos respostas rápidas, fáceis e muitas vezes terrenas. E não é errado, afinal nós vivemos num mundo caído, quebrado, que nós queremos respostas que tragam certezas para o nosso coração, mas nem sempre é assim. E quando nós tornamos o anseio de um viver materialista mais do que celestial, então nós podemos colocar isso como fruto ou como alvo de alegria para o nosso coração. E colocando isso como alvo de alegria, talvez perdemos a visão daquilo que está diante de nós, da visão celestial, da visão do fim, da visão escatológica, o qual nós não vivemos mais conscientemente ou celestialmente consciente. O qual olhamos para cá, para esse mundo, para aquilo que obtemos aqui constantemente e paramos de praticar aquilo que Paulo pede aos Colossenses para que eles façam. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para o céu, onde Cristo está. E Daniel vai ser desafiado a fazer isso. Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos um jovem que chega na Babilônia, e ele chega com muita fé, ele está convicto da sua fé, no sentido de que ele nega a comer as iguarias do rei, ele faz um propósito e ele se torna mais forte do que aqueles jovens. Nós temos então ele chegando e exemplificando para nós como é viver numa cultura pagã, como é viver num lugar que eles não adoravam a Deus. Mas quando nós vamos do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vemos então Daniel recebendo visões sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. Como eu disse, essas visões são cheias de figuras, de imagens, nós temos feras, temos números aqui, como eu disse, não é o nosso alvo hoje pegar cada elemento, mas nós vamos ver mais amplamente esse texto, como um mapa que traz uma mensagem principal para a nossa vida. E às vezes a gente se perde porque não entendemos tudo, mas isso não pode nos tirar do alvo da mensagem principal, que é a esperança de um homem que está exilado, que está longe da sua pátria e que Deus dá visões a ele para que ele possa ser resgatado na sua esperança bendita. Nós estamos muitas vezes acostumados a ver um Daniel vibrante, um Daniel que se recusa a comer iguarias, um Daniel que interpreta sonhos de Nabucodonosor, um Daniel que está na cova dos leões, mas do capítulo 7 ao capítulo 12 nós temos um homem que constantemente cai prostrado, alguém que está lidando com questões do seu coração. As visões são para encorajar um exilado, um peregrino distante da sua nação. O texto mostra para a gente que escatologia dá sentido à esperança, olhar para o fim dá sentido à esperança. Ele então passa por processos de mudança de rei, o povo continua cativo, e talvez o coração de Daniel pergunte por que ainda estamos aqui. E aí então Deus vai dando visões para que ele possa ser respondido. A nossa vida cristã, fazendo um paralelo com a própria vida de Daniel, é uma peregrinação. Pedro nos lembra disso. Nós estamos aqui, mas a grande verdade é que nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui. Nós temos responsabilidades civis, devemos viver aqui para a glória de Deus, mas a provocação bíblica, principalmente em Pedro, traz a ideia de que nós não estamos vivendo aqui com um propósito final para esse mundo, nós estamos vivendo aqui para a glória de Deus e uma herança nos espera. E por vivermos no mundo como peregrinos, nós temos questões do nosso próprio coração, onde muitas vezes minam a nossa esperança e a nossa fé, como lidar com doenças, problemas, planos que são frustrados, às vezes questões mais profundas do nosso coração. Nós podemos enfrentar fraquezas e constantemente sermos tentados a olhar e a buscar esperança simplesmente nesse mundo. A visão do fim nos ajuda a interpretar nossas pequenas histórias, histórias de vidas que são importantes, que são relevantes, mas que são uma parte de uma história maior, que nos dá sentido à dor que lidamos muitas vezes nesse mundo e a gerar em nós uma expectativa de aguardar
a nossa bendita esperança, de erguer um pouco mais os nossos olhos e não simplesmente ver aqui embaixo, mas olhar as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Olhar para o fim faz sentido com relação a isso. Antes de chegarmos no capítulo 12, que é o nosso texto central, volte para o seu capítulo 7 na sua Bíblia, por favor. Eu quero só resumir algumas coisas desse capítulo, para que nós possamos compreender aqui. O texto fala... Então, do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel está recebendo inúmeras visões. E o capítulo 7, Daniel teve um sonho e visões no seu leito. E, em parte, essa visão mostra a aflição que o povo ainda haveria de viver, ainda teria que experimentar. Deus mostra isso para Daniel. No verso 17, por exemplo, quando fala de reinos e de feras, e tem um momento aqui onde Deus fala dessa figura, dessa imagem das feras, e as compara com algo, a última não tem comparação nenhuma, e essa deixa Daniel muito mais angustiado, e ele fala isso, ele se coloca numa situação de, eu estou perturbado, está comovido, movida a sua alma. No capítulo 8, Daniel busca entendimentos, e aí Deus faz o quê? Deus explica para Daniel o que está acontecendo no capítulo 7. No capítulo 9, Daniel está orando a Deus, e Deus atende a sua oração e envia a ele um servo angelical. Deus também mostra para Daniel que os 70 anos de libertação do povo seria, primeiramente, uma parte dessa libertação, não toda a libertação, haveria um livramento maior. No capítulo 10, Daniel se humilha diante de Deus, e Deus lhe dá uma visão. E a visão de um homem vestido de linho faz com que Daniel desfaleça diante dessa imagem. E aqui existe uma mensagem muito linda, porque Daniel escuta exatamente o seguinte, que ele é um homem amado. Daniel, você é um homem muito amado. Deus consolando o coração do seu profeta, do seu servo, assim como Deus consola o seu povo. No capítulo 11, existe uma cena chocante para Daniel. Existem reinos que massacram o povo de Deus, e aqui é uma referência a um reino helenista, mas não só daquela época, mas ampliando o crescimento dessa perseguição, até chegar naquilo que a Bíblia também chama de anticristo. Então, Daniel tem basicamente essas visões, o seu coração está aterrorizado diante disso, ele não entende muita coisa. Então o capítulo 12 é o capítulo da consolação final. Deus consola Daniel, mostrando o fim e dizendo como ele vai intervir. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, com algumas lições nesse texto, sobre a visão do fim como conforto para o presente. A primeira lição que nós temos nesse texto é que Deus consola o seu povo no presente e em meio às provações futuras. O verso 1 novamente diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. O texto fala sobre um ser angelical que defende o povo de Deus, e que por isso, então, eles não seriam destruídos pelo poder de Satanás. Esse incomparável tempo de angústia, às vezes é descrito na Bíblia como Jesus descreve, por exemplo, em Mateus 24, 21, como a grande tribulação predita por Cristo, o qual Deus não poupará o seu povo de passar por ela, mas vai preservar o seu povo enquanto estiver passando por ela. O consolo dado e que é mostrado aqui para Daniel é que aquele momento de tribulação, o qual se intensificaria até o final, em todo o tempo Deus está presente, cuidando da vida do seu povo. Deus não vai deixar com que o seu povo seja destruído. Deus não vai deixar com que o seu povo seja extinguido. O poder de Satanás nunca será maior do que o poder de Deus. O consolo do Senhor, segundo o texto, sempre estará presente. A história de Daniel mostra um homem cansado, sendo cuidado, representando o próprio cuidado de Deus para com o seu povo. A história de Daniel nos mostra um homem sendo cuidado e amado. E isso é interessante, porque apesar de Daniel lidar com algumas coisas no seu coração, Deus deixa muito claro que o povo dele não vai sucumbir, porque ele está cuidando efetivamente do seu povo. E quando Deus fala para Daniel, você é um homem amado,
ainda que você está lidando com questões, com complexidades no seu coração, com confusões ao entendimento de tudo que vai acontecer. Daniel, você é um homem amado. E só um parênteses aqui, interessante, né? Deus não chega para Daniel e fala assim: Daniel, você é o cara, você já passou pela cova dos leões, para com isso, vamos levantar aí. Deus fala: Daniel, você é amado, você é querido, você faz parte dessa aliança, e traz o consolo para aquele homem que está desfalecendo diante de coisas que ele está vivendo nesse momento. É importante entendermos que Deus não nos deixa sozinhos em nossas maiores necessidades. Talvez as nossas experiências humanas aqui, inclusive como é colocado no Salmo, é claro que aqui nós estamos falando de uma tribulação universal e muito mais intensa, mas hoje nós podemos experimentar isso de uma forma limitada e local, em situações que nós vivemos particularmente na nossa vida, seja em qualquer área, em qualquer lugar, no nosso trabalho. E a grande questão que deve estar no nosso coração e confiarmos sempre é que Deus é presente constantemente no cuidado do seu povo. Ele nos promete não permitir que a gente fique fora desse problema, dessa tribulação, ou até mesmo de enfrentar situações da nossa vida, mas Ele nos promete que será o nosso suporte, que será aquele que guia o nosso coração. Interessante que Cristo é descrito em Hebreus como sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que atende a nossa vida quando nós nos aproximamos diante do trono da graça e recebemos misericórdia da parte do Senhor. O consolo de olhar para o fim é que daqui para lá talvez não muitas coisas melhorem, não muitas coisas saiam como nós planejamos, na nossa vida, no nosso trabalho, em questões que nós vivemos, mas algo que eu e você como cristãos nunca devemos perder de vista é que Deus cuida de nós pessoalmente. É isso que Ele mostra em toda a sua palavra, e nós podemos confiar nisso. E Deus está dizendo para Daniel: Daniel, vai haver algo muito forte, eles vão sofrer, mas eles não serão desamparados, eles não serão deixados. Deus nunca abandonará o seu povo. Talvez passemos por dias mais angustiantes, talvez menos, e talvez experimentemos a sensação do desamparo, assim como o salmista: o Senhor me abandonou, onde está a sua mão, Senhor? Mas em uma reflexão final ele entendia que Deus estava presente, cuidando da sua vida constantemente. Meus irmãos, olhar para o fim faz nos entender que no fim de tudo, tudo dará certo, tudo estará seguro nas mãos de um Deus que cuida de nós. A segunda lição desse texto, que a visão do fim traz um conforto para o presente, é que nós temos uma promessa de ressurreição. A morte, enfim, será completamente vencida. Olha o versículo 2: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós temos aqui claramente em Daniel uma declaração da ressurreição corporal dos justos. Paulo nos lembra também de que se a nossa esperança em Cristo for somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A ressurreição aponta para uma esperança bendita de uma vida sem pecado e sem mais perseguição e sofrimento. Deus diz a Daniel que o povo passaria por aquele processo, mas no final seriam ressuscitados, então estariam com o próprio Deus. E ele diz para Daniel: este livro está selado, nós temos a garantia dada pelo próprio Deus. A morte não é o fim, nem para mim e nem para você. Ainda que os nossos corpos nesse mundo caído padeça de doenças, de mazelas, de dores crônicas, de limitações, de deficiência, experimentemos aquela batalha experimentada pelo apóstolo Paulo entre aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero eu faço, ao contrário, e vivemos essa tensão todos os dias, mas ao olharmos para o fim, sabemos que um dia estaremos ressurretos diante do nosso Deus, e isso é esperança de caminharmos na nossa vida. Um dia viveremos a promessa: dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá questionamentos. Paulo nos lembra que nossa ressurreição é certa, porque Cristo ressuscitou. Ele é a razão verdadeira, Ele é a verdadeira esperança de um novo corpo.
Ele promete isso para nós em João capítulo 11, ainda que morra, vai viver. Se crer nele, ainda que morra, viverá. Existe uma promessa também aqui no texto negativa. Qual que é a promessa negativa? Alguns ressuscitarão para a condenação eterna. Olha o texto, para a vergonha e horror eterno. A promessa dada a Daniel tem uma questão positiva e uma questão negativa. A positiva é a experiência bendita de que um dia estaremos ressurretos com o nosso Deus. Mas a esperança negativa é: alguns vão ressuscitar e eles não experimentarão essa nova vida, esse corpo dado pelo próprio Deus, mas eles vão ressuscitar para horror e vergonha. Então nós temos a certeza em Cristo Jesus de que temos a esperança de que um dia estaremos com Ele, e isso faz você pensar, você que está aqui, sobre a sua vida com o Senhor. Há uma promessa, há uma vida, há uma direção dada pelo próprio Deus, em como você tem vivido a sua vida diante do Senhor, em como você tem se relacionado com o Senhor, e em como você também, vivendo diante desse mundo, tem respondido à fé e à salvação em Cristo Jesus. Talvez você não tenha um relacionamento salvífico com o Senhor, talvez você tenha dúvidas do seu relacionamento com Deus. A mesma promessa que tem algo positivo, ela traz algo negativo de reflexão. Eu estou nessa promessa? Eu tenho a esperança disso realmente? É isso que me espera lá na frente, a bendita esperança de ser ressuscitado, mas para junto do Senhor, para estar com o Senhor. É importante você refletir sobre a sua vida, sobre o seu próprio coração. A promessa de ressurreição nos faz pensar sobre o quanto mais não precisaremos lutar contra o nosso pecado, que um dia a dor do pecado já não mais será a nossa dor, seremos libertos desse corpo de morte, e estaremos eternamente com o Senhor. O olhar para o fim traz uma esperança de continuar batalhando pela fé, de continuar se santificando no nosso presente. Deus traz essa mensagem para Daniel. Uma terceira lição desse texto, sobre a visão do fim como conforto para o presente, nos ensina que todo o tempo foi determinado por Deus. Olha o versículo 4, por favor, do capítulo 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O versículo continua dizendo assim: até que o tempo do fim, muitos vão esquadrinhar e o saber se multiplicará. O verso 4 fala sobre o fim, e no verso 7, vá comigo por favor, diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. A lógica do texto seria exatamente o seguinte: 1 tempo, 2 tempos, 4 tempos. Só que o que nós percebemos no texto? Que há uma interrupção, que há uma intervenção, uma abreviação, uma espécie de abreviação. O que isso significa? Que o povo passando por esse processo, Deus então quebra esse tempo, abrevia esse tempo, intervém nesse tempo, para trazer o consolo para o seu povo. Isso traz a perspectiva de que Deus está controlando o tempo. Tem um cântico que diz assim: Deus sabe do fim desde o começo. Ele sabe de todas as coisas, e nós devemos nos apegar na realidade de que tudo está no controle santo e soberano do nosso Deus. Mas eu sei que às vezes você e eu, a gente é meio como os discípulos. Lembra quando Jesus falou sobre perdão? Os discípulos olhou e falou assim: dá-nos mais fé, Senhor. Parece impossível cumprir isso daqui. Às vezes nós afirmamos que Deus está no controle, e que tudo está, e que também o sofrimento que vivemos, o processo que lidamos, a gente fala assim: não, Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu sei que você e eu vivemos em alguns momentos com uma desconfiança dessa verdade, e que às vezes a gente precisa dizer: Deus, me dá mais fé, para que eu entenda e compreenda que o Senhor está controlando todas as coisas.
Lembra da história de José? José passa por todo o processo, mas quando ele chega lá no final, ele fala: Deus me enviou na frente de vocês para preservar o povo. E quando nós olhamos para o mundo que vivemos, há uma crescente maldade no mundo, dos homens, dos poderes, de Satanás, do nosso próprio coração. Talvez pareça que o mundo caído que nós vivemos está sem limites, parece que ele está desenfreado e que tudo está fora do controle. Não é verdade às vezes? Nos trabalhos, relacionamentos, em qualquer área, dá-se a impressão de que tudo está caminhando de uma forma solta, mas não é assim. O nosso Deus tem controle sobre tudo, e Ele mostra isso para Daniel. Não, Daniel, não é um tempo, 2 tempos, 4, quando ele fala metade de um tempo, a intervenção do Senhor. Isso nos lembra, por exemplo, a saída do povo do Egito. Parecia que que o faraó estava ganhando. De repente Deus vem e faz o quê? Intervém na história do seu povo, para que ele pudesse libertar o seu povo. Sabe aquelas frases que a gente diz: poderia ter sido pior, ou então a gente pensa, talvez poderia ter acontecido isso ou aquilo. As variações que nós vivemos na nossa vida não são possibilidades do acaso que poderiam ou não ser cumprido, mas a direção de um Deus que tem firmado o seu propósito e que cumpre cabalmente o seu propósito. Às vezes o mal parece estar desenfreado, liberto, sem limites, mas um dia Deus vai intervir e trazer para completo o seu reino de justiça. Se nós não tivermos uma visão escatológica do mundo, do fim, é difícil suportar um mundo tão caído e quebrado qual vivemos, não é verdade? Tem dia que você acorda também e fala assim: ir embora. Não é que você quer morrer, é que você não quer só ficar mais aqui. A sensação de que eu estou fora de casa, eu queria estar lá. A ânsia de dizer: não, isso está ruim aqui, não só porque aconteceu uma coisa ruim, mas porque você tem a inclinação no seu coração e sabe que, como peregrino, esse mundo não pertence a você, que nós estamos caminhando para a eternidade. Em 2 Tessalonicenses 2, 8 e 10, diz que Jesus vai matar com o sopro da sua boca aquele que é chamado de iníquo. O destino do mal é a derrota, e esse tempo já está determinado pelo nosso Deus. E nós estamos guardados como povo dele em suas mãos. O poder de Satanás nunca será maior do que o poder do nosso Deus. Ainda que haja tempos angustiantes nesses dias, na nossa experiência aqui na terra, nós estamos caminhando para um lugar seguro. Por isso que olhar para o fim dá todo sentido de esperança, porque às vezes você está caminhando, já andou numa rua, isso acontece muito comigo em Brasília, em São Paulo também acontecia, mas agora em Brasília tem sido com intensidade maior. Eu estou dirigindo para um lugar, eu falo: eu não sei onde eu vou chegar, mas eu chego lá, porque é o lugar que é para chegar. Eu não conheço o caminho, não entendo muito bem o caminho, não consigo talvez perceber a diferença, porque às vezes fica obscuro para mim algumas direções, mas é o caminho que leva lá. A alegria e a esperança que nós temos na caminhada como peregrinos, nós lidamos com coisas aterrorizantes às vezes, na família, fora, no trabalho, questões da igreja, mas a grande esperança é saber que nós estamos indo para um lugar seguro, não porque nós somos bons em caminhar nisso, mas é porque Deus tem nos guiado a isso. É a esperança bendita do nosso coração. No Evangelho de João, nós vemos Cristo falando sempre a mesma frase, ou muitas vezes a frase: não é chegada a minha hora. De repente ele diz: é chegada a minha hora. Isso me traz a perspectiva de que o nosso próprio Senhor, Ele foi submisso ao tempo que estava previsto, determinado para a sua própria morte e ressurreição, entendendo que Deus Pai estava no controle, controlando todas as coisas. Entender isso é uma esperança para o nosso coração. Deus tem cuidado e guiado todas as coisas. Uma quarta lição desse texto sobre a visão do fim como conforto para o presente, nós temos aqui o entendimento dado por Deus para compreender a purificação em meio à perseguição. Olha o versículo 7, ele diz assim: ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas, e ele contando novamente, ele fala sobre o tempo, e na parte final do versículo ele fala assim: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão.
O verso 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. No versículo 7 aparece uma cena muito triste, e que deixa Daniel triste também. Fala sobre acabar o poder do povo santo. E nos versos 10 nós temos falado sobre purificação, embranquecimento e provação. O tempo de perseguição, segundo o próprio Deus, trará benefícios para o seu povo. E qual é o benefício? O seu povo será purificado, o seu povo será santificado. Claro que isso numa escala universal e maior. Quando nós olhamos para o nosso presente, Pedro e Tiago nos lembram que a provação da nossa fé faz com que nós cresçamos em Cristo Jesus. Inclusive Tiago diz assim, tem de motivo de grande alegria o passar por provações, porque ele fala de um processo que purifica, que confirma a fé. Deus diz que os perversos, mesmo quando eles são provados, eles continuam sem entender nada, eles continuam na perversidade. Mas o texto faz um paralelo positivo, dizendo que quando os santos são provados, há entendimento do agir de Deus, mesmo em meio à tribulação, e aqui a grande tribulação. Nós podemos compreender nesse aspecto, que as provações de Deus na nossa vida, faz com que nós cresçamos à imagem de Cristo. Deus prova o nosso coração, Ele nos coloca em situações que nós não escolheríamos estar voluntariamente, para que Ele molde o nosso ser, para que Ele molde o nosso interior, ser purificado por meio das provações. Efésios 5 nos lembra, por exemplo, que o sofrimento do próprio Cristo, do nosso Senhor, se entregando pela sua igreja, para apresentar essa igreja como santa, pura e imaculada. O nosso próprio Mestre sofre para ver a purificação da sua igreja. Cristo, o próprio Deus, permite com que o seu povo passe por tribulações, para que sejam treinados a serem a imagem e semelhança de Cristo. É claro que você e eu rejeitamos o sofrimento. Se eu fizer aqui uma pergunta, quem quer sofrer? Nenhum de nós queremos sofrer. Nós queremos sempre as bênçãos e aquilo que é sempre bom. Mas quando nós lidamos com a realidade do nosso coração, nós entendemos que há uma necessidade de passarmos por tempos assim, para que nós possamos talvez dizer como Jó no final: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por fim, a última lição que nós temos desse texto, a visão do fim como conforto para o presente. Deus dá uma exortação final que gera esperança em Daniel. Olha o versículo 13. Tu, porém, segue o seu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus promete descanso para Israel. É uma coisa que todos nós queremos. Todos nós queremos descanso. Talvez você planejou para 2023 descansar mais. Eu quero um tipo de descanso, eu quero uma tranquilidade. E a recompensa colocada aqui faz todo sentido, porque um homem que está exilado, fora da sua terra, e como ele vai receber uma herança? Ele está cansado, ele aqui é um homem que passou muitos anos ali, um velho cansado, e Deus diz: você, Daniel, vai receber descanso. O texto faz com que a gente pense também na promessa que é dada a nós, enquanto nós vivemos nesse mundo caído e batalhamos como povo do Senhor. O que nos espera, segundo a herança bendita, é descansar eternamente diante do nosso Deus. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como luz na aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Talvez agora está um pouco obscuro, a gente não consegue entender muita coisa, está meio estranho algumas coisas, mas a luz vai brilhando, para até que um dia seja dia perfeito. Romanos 8:17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Romanos 8:17. Há uma herança que espera o povo de Deus, a bendita herança em Cristo Jesus. Para finalizarmos, eu quero simplesmente dizer duas coisas.
As palavras de Deus sobre os vislumbres dos acontecimentos eternos devem produzir em mim e você uma esperança para que recomeço, como no primeiro dia do ano, nesse ano 2023, seja carregado de esperança, não simplesmente de promessas que fazemos, de cumprir coisas que já sabemos, já cumprimos no ano passado e parece que não vai dar certo também esse ano, mas de olhar para o fim e motivar o nosso coração com uma motivação real, de saber que estamos caminhando para aquilo que é assegurado a nós. Nós não sabemos quando e nem o que acontecerá nesse ano que se inicia, mas nós temos a certeza de um fim que já está colocado diante de nós, e o fim está certo, nós descansaremos. Então a mensagem, para finalizarmos aqui, de Deus para a nossa vida é: como peregrinos que somos, irmãos, vivendo em uma terra que não é nossa, a mensagem que recebemos do Senhor é: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Que Deus nos dê a graça de caminharmos nesse ano, olhando para o fim, com uma esperança para o presente e principalmente glorificando o nome do nosso Deus. Que nele nós possamos viver para a sua glória. Deus abençoe a cada um.